Então, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje eu vim aqui, para falar da festa mais maravilhosa da nossa Igreja Católica. Uma das festas maravilhosas da Igreja Católica, que é o Corpus Christi, Corpo de Cristo. E essa festa é em solenidade ao corpo de Cristo. Porque na noite que Cristo ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Para que a gente possa entender, resumindo, essa festa do Corpus Christi, é que o corpo de Cristo, que o Cristo mesmo disse lá no Evangelho de São João, lá do capítulo 6, e que ele vai ter uma discussão, entre aspas, com os fariseus, que é intérprete da lei, ou que guarda a lei, e com os escribas que interpretam a lei. E ele dizia que comer da sua carne e beber do seu sangue terá vida nele. Vossos pais comeram maná no deserto, e eu vos sou o verdadeiro pão do céu. E nós sabemos como houve a história. Todos não concordou de que o Filho do Homem, o enviado de Deus, pudesse dar sua própria carne. Foi uma teologia muito dura para a aceitação de muitos, que até Jesus vai dizer nesses evangelhos: olha, se você quiser ir embora, vai também. E aí é onde que surgiu Pedro falando: para onde eu vou se só tu tem palavras de vida eterna? Então, nós católicos acreditamos no milagre da transubstanciação. O que significaria o milagre da transubstanciação? É que a hóstia não consagrada, quando ela é consagrada, substancialmente, ela se transforma no corpo e no sangue, alma e divindade de Cristo. Depois da consagração, a hóstia não consagrada, depois da consagração, é o corpo de Cristo. É a alma e a divindade de Cristo contida na hóstia. Quem comunga, comunga o próprio corpo do Senhor. Olha que lindo isso aqui para a gente entender bem esse negócio. Nós comungamos o corpo do Senhor. E existia um padre, Pedro de Praga, que duvidava da presença real de Cristo. Ele não acreditava que Cristo se fazia presente na hóstia. Ele não acreditava que depois da consagração viesse o corpo, a hóstia, se transformar verdadeiramente no corpo, sangue de Cristo. E você sabe muito bem que nos nossos irmãos separados, eles não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia. Isso foi muito discutido. Para você ter uma ideia, eles não creem. Surgiu certos homens, na época, antes de Lutero, nas universidades daquele tempo, que atacava a Eucaristia, porque também ele não acreditava. E este homem, antes de Lutero, antes do protestantismo, na universidade, ele lançou um livro atacando a Eucaristia. Agora eu não me recordo do livro, isso está na história do Daniel Hobbes.
no livro de Daniel Hobbes, quando ele fala da história da igreja, que são 10 volumes. Então, você vê, o ataque severo em que os inimigos da fé têm é contra o Papa, contra a Virgem Maria e contra a Eucaristia e contra a Igreja Católica. Então você vê que os inimigos da fé não acreditam na presença real de Cristo. Eles não acreditam que a hóstia não consagrada depois da consagração se transforma verdadeiramente no corpo de Cristo. Então, o que acontecia? Lá na Catedral de Orvieto, na Itália, guarda um dos milagres eucarísticos mais importantes da história da igreja, que motivou o Papa Urbano IV a instituir a solenidade Corpus Christi, corpo de Cristo. Em meados do século XIII, Padre Pedro de Praga duvidava da presença real de Cristo na Eucaristia e realização numa peregrinação de Roma para rogar sobre o túmulo de São Pedro a graça da fé. Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Ao ingressar, enquanto celebrava a missa em Bosna, na cripta de Santa Cristina, a Sagrada Hóstia sangrou, manchando o corporal com preciosíssimo sangue. A notícia chegou rapidamente. O Papa Urbano IV estava muito perto de Orvieto e mandou que o corporal fosse levado até ele. A venerada relíquia foi levada em procissão e diz que o pontifício, ao ver o milagre, ajoelhou-se diante do corporal. Em seguida, mostrou à população. Mais tarde, o Papa publicou a bula Transitórios, qual ordenou que fosse celebrada a solenidade de Corpus Christi em toda a igreja, na quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade. Do mesmo modo, o Papa Urbano IV encomendou São Tomás de Aquino a preparação do ofício litúrgico para a festa e a composição de hinos que são toados até hoje, tanto ergo lado Sion. A Santa Relíquia é conservada na Catedral de Orvieto e pode ser apreciada em uma capela construída em honra a este milagre eucarístico. O corporal sai em procissão todos os anos durante a festa de Corpus Christi e são presididas celebrações eucarísticas na catedral. São João Paulo II, durante sua visita à Catedral de Orvieto, em 1990, assinalou que Jesus se converteu em nosso alimento espiritual para proclamar a soberana dignidade do homem, para reivindicar os seus direitos, sua justa exigência, para transmitir-lhe o segredo da vitória definitiva sobre o mal e a comunhão eterna com Deus. Então, para vocês perceberem, pessoal, foi aí que surgiu o Corpus Christi, como vocês podem perceber, pelo Papa Urbano IV. Esse Papa Urbano IV, até então, ele era um bispo. Ele tinha muito, vamos dizer, contato com uma santa chamada Santa Juliana de Cornilion. E que também ela teve uma visão, né, exatamente, sobre uma lua, né, manchada, que significaria o quê? A ausência da solenidade. Então, a gente pode perceber que foi o desejo de Deus, da Santíssima Trindade, que fosse celebrada uma festa em honra de Cristo na Eucaristia, para lembrar a todos os católicos e principalmente as pessoas que Cristo está presente de corpo e alma em divindade.
Olha, muitos católicos estão deixando de acreditar. Muitos católicos acham, católico entre aspas, né? Acredita que é um símbolo, como nossos irmãos separados. Que a Santa Ceia que foi celebrada por nosso Senhor Jesus Cristo foi simplesmente uma representação. Mas o termo que Cristo usa, isto é o meu corpo. Ele não faz de conta que é meu corpo, não. Isto é meu corpo. Então, se atenta antes de comungar a Santa Eucaristia, que nós temos que estar em estado de graça. Buscar comunhão em estado de graça. Porque se não tiver estado de graça, não entre na fila para comungar o corpo de Cristo. Eu sei que tem muitos padres ensinando aí que tem que comungar a Eucaristia porque a Eucaristia apaga pecado, que não sei o que, nananana. Isso é tudo balela. Se você comungar sem examinar a si mesmo e não estiver em estado de graça, você está comungando sua própria condenação. Você está matando a sua alma. Você está cada vez mais se entregando ao inferno fazendo isso. Então, quando for comungares, examine, vê se você está em estado de graça. Estado de graça, o que significaria isso? É não ter pecados mortais na alma. Se você não tiver pecados mortais na alma, você pode comungar. Porque a Santa Missa, no ato penitencial, ela exatamente apaga os pecados veniais, que são os pecados leves. Quando realmente a gente tem a intenção de se arrepender. Que a gente faz o ato da penitência, do penitencial na missa, e nós somos perdoados dos pecados veniais. Mas não dos pecados mortais. Pecados mortais tem que ser confessado. Então, confesse seus pecados para poder comungar o corpo de Cristo. Porque já muitas histórias, se eu fosse trazer muitas histórias aqui, de pessoas que comungou o corpo de Cristo em estado de pecado mortal, não foi bonito, não foi vantajoso. Então, eu queria fazer esse vídeo exatamente para dar uma colocação. Amém? A paz de Jesus, amor de Maria, esteja com cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.